Olá, muito bom dia mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos, pontualmente pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo. Vamos então aos destaques do dia. Tom conciliador marca o primeiro encontro entre Bolsonaro e Biden. Amazônia e democracia foram os principais assuntos da conversa. Buscas por indigenista e jornalista no Amazonas entram no 6º dia. A polícia encontra sangue na lancha de um suspeito. E você vai ver também, Brasil é um dos maiores mercados de beleza do mundo. E em São Paulo, uma feira traz as novidades do setor. Tudo isso a partir de agora. E olha só, os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos se encontraram pela primeira vez durante a Cúpula das Américas em Los Angeles. E a conversa entre Jair Bolsonaro e Joe Biden foi marcada por um tom conciliador. A Amazônia e a democracia foram os principais assuntos abordados. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu com Jair Bolsonaro nesta quinta-feira em Los Angeles. A reunião ocorreu na Cúpula das Américas. Foi a primeira vez que Biden se encontrou com o presidente brasileiro. Os dois adotaram um tom conciliador diante da imprensa. O Brasil é um lugar maravilhoso, um povo magnífico, e por causa de uma vibrante democracia inclusiva e suas fortes instituições eleitorais, nossas nações estão ligadas por valores compartilhados, profundamente enraizados, que abrem oportunidades incríveis para ambas as nações. Vocês fizeram alguns sacrifícios reais como país na maneira como tentaram proteger a Amazônia, que é o grande sumidouro de carbono do mundo, e acho que o resto do mundo deveria estar participando e ajudando vocês a financiar, sendo capaz de preservar o máximo que puder. Parece que é uma responsabilidade internacional. Todos nós nos beneficiamos disso. Bolsonaro reconheceu os desafios na agenda ambiental e afirmou que o Brasil está fazendo o melhor. Também ressaltou que este ano o país terá eleições e deseja que sejam honestas, limpas, transparentes, auditáveis e confiáveis. Por vezes nos sentimos ameaçados em nossa soberania naquela área, mas o Brasil preserva muito bem o seu território. Estamos à disposição para colaborar na construção de uma saída deste episódio que não queremos entre Ucrânia e Rússia, porque nós pretendemos, torcemos e oramos para que saiamos o mais rapidamente dessa situação, e nós queremos sim eleições limpas, confiáveis e auditáveis, para que não sobre nenhuma dúvida após o pleito. E tenho certeza que ele será realizado nesse espírito democrático. Olha, e ainda falando de Amazônia, a Polícia Federal encontrou sangue na lancha do homem que é suspeito de envolvimento no desaparecimento do indigenista e do jornalista no Amazonas. O material coletado foi levado para análise e a Justiça decretou prisão temporária dele. A Polícia Federal encontrou vestígios de sangue na lancha do homem que foi detido após o desaparecimento há 4 dias do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, na Amazônia. O sangue estava na embarcação de Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, conhecido como Pelado. Ele foi preso em flagrante na terça-feira. O material coletado foi levado para análise em Manaus. Na noite desta quinta-feira, dezenas de pessoas fizeram vigília na sede da FUNAI, em Brasília. O Bruno foi coordenador de índios isolados aqui da FUNAI durante 14 meses, mas trabalhou mais de 10 anos no Vale do Javari, conhece todos aqueles rios, estava de licença para fins pessoais e com essa licença ele foi para a base atuar junto com a Univaja, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, para tentar reduzir a quantidade de traficantes, a quantidade de criminosos que estão lá, Bruno já tinha sido ameaçado por madeireiros e garimpeiros ilegais. E os estados que aceitarem limitar em 17% a cobrança do ICMS sobre combustíveis serão compensados com a suspensão do pagamento das dívidas que tem com a União. A medida está no parecer que foi apresentado ao plenário do Senado ontem. Vamos conferir nessa reportagem.
A intenção é que o texto seja votado no plenário já na próxima segunda-feira, sem passar pelas comissões, como prometeu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A discussão feita depois da leitura do relatório mostrou que os parlamentares concordam que é necessário um mecanismo para conter os preços, mas as divergências vão no sentido de como isso será feito e nas perdas de arrecadação dos estados, que podem afetar outros serviços essenciais à população. Entre os principais pontos adicionados no texto que veio da Câmara pelo relator, o senador Fernando Bezerra, está a suspensão das alíquotas do PIS, PASEP e da COFINS sobre o álcool até junho de 2027. Para os estados que aderirem a essa medida, o relator incluiu mecanismos de compensação conforme pedido pelos governadores. Um deles permite o abate do pagamento dos serviços das dívidas dos estados com a União e não sobre o tamanho total da dívida, como estabelecia o texto dos deputados. E para os estados que não devem à União, será possível a apropriação de parte dos recursos da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, a partir do ano que vem. Se precisarem, esses estados também terão prioridade na contratação de novos empréstimos ainda este ano. No total, as medidas deverão custar 46 bilhões e 400 milhões de reais aos cofres da União este ano. Mudando de assunto agora, a gente fala de saúde. A decisão da Justiça, que determinou que os planos de saúde só são obrigados a cobrir os serviços que fazem parte da lista da Agência Nacional de Saúde, a ANS, continua causando muita polêmica. A mudança deixou muitos usuários confusos e, por isso, nós vamos mostrar agora o passo a passo para você entender quais são esses procedimentos. Acompanhe. Para consultar a lista de procedimentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde, primeiramente acesse o portal da ANS pelo link ans.gov.br/rol-web. ROL se escreve R-O-L. Na sequência, selecione as características que são cobertas pelo seu plano, como consulta e exames, internação, parto e odontologia, e clique em Continuar. Na próxima tela, escreva no quadro o nome do procedimento que você quer verificar se está incluído no seu plano e clique em OK. Entre os resultados, selecione a opção que deseja consultar e clique em Continuar. Na tela será mostrado se o procedimento é ou não de cobertura obrigatória do plano informado. O rol ou relação da ANS é básico e não contempla muitos tratamentos, como medicamentos aprovados recentemente, alguns tipos de quimioterapia oral, radioterapia e cirurgias com técnicas de robótica. Como o rol é taxativo, os planos ficam isentos da obrigação de bancar esses tratamentos. Além disso, a agência limita o número de sessões de algumas terapias para pessoas com autismo e vários tipos de deficiência, pois muitos pacientes precisam de mais sessões do que as estipuladas para conseguir resultado. E por isso, no atual modelo, conseguem a aprovação de pagamento pelo plano de saúde. Para entender melhor o assunto, o repórter Kleber Werneck conversou hoje com a especialista Fabiola Prince. Doutora, primeiro eu quero agradecer sua gentileza por nos atender e comentar nessa decisão da Justiça. Ela representou uma vitória dos planos de saúde e uma derrota dos consumidores. Qual será, na prática, o prejuízo para os clientes dos planos de saúde? Eu que agradeço pelo convite. Bom, claramente, se o beneficiário ele já enfrentava dificuldade, agora ele vai enfrentar um pouco mais, tá? Mas o primeiro ponto que é importante destacar é que esses processos que foram julgados ontem, eles não foram afetados como repetitivos, tá? Então, eles não têm efeito vinculante. O que isso significa? Que ele não abrange outros processos com esse mesmo assunto. Então, cada caso deverá ser analisado individualmente pelo judiciário. Agora, importante também orientar as pessoas, doutora. Quem já é cliente de um plano de saúde ou até quem vai contratar, quais os cuidados que você recomenda? Bom,
se enfrentar dificuldade, o principal é montar uma boa base processual, tá? Levar para o processo um bom relatório médico, muito bem elaborado, descrevendo as necessidades do paciente, atestando, se for o caso, que com aqueles procedimentos descritos no rol da ANS, o paciente não atingirá o resultado esperado, levar para o processo a comprovação científica do procedimento que o paciente precisa. Então, são esses cuidados que o beneficiário vai ter que cuidar. Só um parêntese sobre a decisão de ontem, o que ficou decidido é que o rol ele é taxativo mitigado. Então, o que isso quer dizer? Que, via de regra, o rol é taxativo, porém, haverá algumas exceções, tá? Então, vai funcionar assim. Não havendo um substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos previstos no rol da ANS, aí, então, excepcionalmente, poderá haver a cobertura do tratamento indicado pelo médico. Olha, e essa decisão da Justiça em relação aos planos de saúde também causou reações no Congresso Nacional. Foram apresentados 12 projetos para aumentar o rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde. E mudando de assunto agora, a gente fala de pandemia. O Ministério da Saúde confirma mais de 31 milhões de casos de infectados por Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia. Vamos agora aos dados atuais. Em 24 horas no Brasil, foram contabilizadas mais 143 mortes por Covid-19. Desde o início da pandemia, o total de óbitos pela doença chegou a 667.790. Também foram registrados 45.073 novos casos em um dia. Ao todo, já são 31.360.850 diagnósticos confirmados. Já com relação à média de mortes no Brasil, a curva apresenta tendência de estabilidade, com variação de 15% em relação a 2 semanas. O indicador pontua 123 casos. A média móvel de casos indica 37.080 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com uma variação de 102% em relação a 2 semanas atrás. A gente continua falando de pandemia, mas o assunto agora é a vacinação contra a Covid. O Brasil aplicou mais de 446 milhões e 745 mil doses de vacinas. Vamos agora entender melhor esse avanço olhando o nosso vacinômetro. Os dados são do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde. Eu vou checar aqui, ó. A primeira dose foi aplicada em 83,9% da população, isso é a primeira dose, enquanto a segunda foi aplicada em 78,7% dos brasileiros também tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço somam 46,8% dos brasileiros. E a gente também faz um lembrete. Amanhã acontece em São Paulo uma força-tarefa contra doenças que vai ter imunização contra a Covid-19, gripe e multivacinação infantil. E olha só, ainda falando de vacinação, o governo dos Estados Unidos apresentou um plano para entregar 10 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para bebês e crianças de até 5 anos. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que tem um plano operacional para entregar 10 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para bebês e crianças pequenas até 20 de junho, se receber a aprovação dos reguladores de saúde. De acordo com um comunicado da Casa Branca, a Agência Americana de Medicamentos e Alimentos, a FDA, vai convocar o comitê de especialistas na semana que vem para decidir se recomenda a autorização da vacina da Pfizer para bebês de 6 meses a 4 anos e da Moderna até 5 anos. Essa faixa etária é a única que não foi vacinada nos Estados Unidos, assim como em muitos países. Pfizer e Moderna garantem que os testes clínicos foram positivos nessas idades. Em caso de parecer favorável do comitê, o FDA pode autorizar o plano para depois passar pela entidade que reúne os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que podem entregar a recomendação em 18 de junho. Após essa etapa, a campanha de imunização pode começar. A Casa Branca afirmou que se prepara para todos os cenários, entre eles o início da vacinação a partir da semana de 20 de junho e observou que pode começar a campanha assim que a autorização for concedida.
E agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. No mercado negro de dados é possível comprar um RG por R$ 50. E você vai ver também. Feira em São Paulo traz as novidades do mercado de beleza. Brasil é um dos maiores consumidores do mundo. Você confere tudo isso daqui a pouco. Olá, mais uma vez você é bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. Agora são 8 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E agora a gente volta com um alerta. Existem mais de 30 mil sites especializados na venda de dados pessoais no mundo. As informações dos brasileiros estão entre as mais baratas. Olha só, informações que são vendidas de brasileiros. E é possível comprar, para a gente ter um exemplo, um número de RG por menos de R$ 50. Segundo a NordVPN, que é uma empresa especializada em cibersegurança, grande parte dos dados já foi utilizada. Segundo a empresa, se as informações forem de um cidadão da Austrália ou da França, os valores podem variar de R$ 1.100 a R$ 1.800. Já de um cidadão da República Tcheca, o mesmo documento pode custar até R$ 6.000. No Brasil, mais de 720 mil informações já foram comercializadas para o mundo todo, valor que soma mais de 88 milhões de reais. Entre as mais encontradas estão cartões de identidade pessoal e carteira de motorista, sem contar os passaportes, logins de contas bancárias e contas de criptomoedas. Dados que quase sempre são obtidos por meio de ações hackers em sistemas, por engenharia social ou mesmo por brechas de segurança, onde o próprio usuário fornece as informações. Se comparado com a Lituânia, por exemplo, em que os dados são mais valiosos, um passaporte verdadeiro pode passar dos R$ 18.000, enquanto na Argentina, R$ 43. Os preços estão atrelados à demanda pelos dados e da facilidade para obtê-los, além das leis e fiscalização de onde esses dados foram adquiridos e ainda quais crimes podem ser praticados com essas informações. Então, para proteger seus dados pessoais, fica a dica: nunca forneça documentos para sites desconhecidos. Desconfie de mensagens enviadas por contas que não foram salvas na sua agenda e não clique em links de procedência duvidosa. A gente fala agora do conflito no leste europeu. O domínio da Rússia em território ucraniano tem aumentado cada vez mais com o passar do tempo. A região separatista de Donbás, inclusive, já anunciou que terá um primeiro-ministro russo. Ao mesmo tempo em que trava a mais dura batalha da guerra até aqui, na região de Luhansk, no leste do país, a Rússia começou a acelerar os seus planos de domínio dos territórios do país vizinho. O governo da autoproclamada República Popular de Donetsk, área separatista pró-Kremlin no Donbás, anunciou que seu próximo primeiro-ministro será um russo. O homem será o primeiro a ocupar um cargo na administração de Donetsk. A presença de um russo na política ucraniana seria uma jogada estratégica para que toda a região separatista de Donbás fosse anexada à Rússia. Os reflexos do conflito para esses dois países já começam a aparecer para outras nações. Nesta quinta-feira, as autoridades pró-Rússia condenaram a pena de morte 2 britânicos capturados em abril enquanto lutavam no exército ucraniano em Mariupol. Os britânicos alegaram que viviam na Ucrânia e estavam servindo ao lado de fuzileiros navais do país. Dessa forma, deveriam ser considerados soldados da ativa, protegidos pelas convenções de Genebra sobre tratamento para prisioneiros de guerra. No entanto, a mídia estatal russa descreveu a dupla como membros de um grupo de mercenários e o tribunal os condenou sob essa acusação. A decisão foi criticada por Londres. As autoridades suspeitam que a Rússia esteja usando o processo para pressionar o Reino Unido, que apoia a Ucrânia na guerra.
Além disso, seria uma estratégia para conseguir a troca de prisioneiros russos condenados por crimes de guerra na Ucrânia. Além dos britânicos, um soldado marroquino recebeu a mesma sentença por acusações de terrorismo. Desde 1997, há uma moratória sobre a pena de morte na Federação Russa. Mas isso não se aplica aos territórios das autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk, onde os 3 foram julgados. Recentemente, as autoridades locais afirmaram que todos os combatentes capturados do lado ucraniano seriam processados em tribunais locais e estariam sujeitos à pena capital. Olha, e o Brasil é um dos maiores mercados de beleza do mundo. E a cada ano, esse setor apresenta novidades que atraem os mais diversos públicos. As tendências para 2022 foram apresentadas em uma feira realizada para empresários do ramo. Nossa reportagem foi lá e nós vamos conferir agora as novidades. A preocupação com a estética, a busca pela juventude, os cuidados pessoais. Tudo isso é traduzido em autoestima para a maioria dos brasileiros. Dá para acreditar que por aqui gasta-se mais com beleza do que com comida? O dado faz parte de uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já há alguns anos. Mas é possível dizer que a informação ainda é atual. Um levantamento recente coloca o Brasil como o 4º maior consumidor desse setor em todo o mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, China e Japão. O mercado de cosméticos é um dos maiores do país e vem crescendo a cada ano. Dados da balança comercial mostram que o setor teve alta de 16% em 2021 em relação ao ano anterior. E a expectativa para 2022 é ainda maior. Ainda mais depois das tendências apresentadas aqui na FCE Cosmetic, a maior feira de cosméticos da América Latina. Adiar o envelhecimento é uma das maiores apostas do setor. E aqui encontramos um produto que promete trazer resultados por meio de um componente inovador. Esse colágeno ele é de origem vegana. A maioria dos colágenos é extraída de origem animal. E através de um processo de biofermentação, a gente conseguiu esse colágeno de origem vegana. Então ele é um ativo anti-rugas muito bom, ele tem um efeito de preenchimento, antiflacidez e também melhora a síntese do colágeno, deixando a pele com maior elasticidade. Para descobrir a real eficácia de um produto, agora existe esse sistema que faz uma espécie de ultrassonografia da pele e revela o antes e depois do uso de um creme, por exemplo. O que nós fizemos foi desenvolver um algoritmo no qual a leitura de hidratação ela é representada através de um mapa hídrico. Então, a partir destas imagens, a consumidora consegue visualizar o quanto de água está presente na pele em função do mapa de cor. É uma prova verdadeira de que o produto está funcionando. São várias as tendências encontradas na feira. Texturas, cores, cheiros. Neste estande, o visitante se transforma em astronauta para conhecer as fragrâncias dos planetas em uma viagem olfativa pelo universo. Todas as fotos que nós temos nesse espaço são originais da NASA. E dentro de uma forma diferente de apresentar, nós trouxemos cúpulas perfumadas com o cheiro de cada planeta. A gente fez uma pesquisa entendendo a grandeza, a composição gasosa, a cor de cada planeta para casar os acordes olfativos descrevendo a história planetária olfativa. São fragrâncias criadas para a utilização nos mais diversos produtos, de cosméticos a perfumes para ambientes. De uma forma natural, livre de alérgenos, eu vou enfatizar bem isso, e vegano. Muito legal, né? E olha, não é só vaidade não, mas principalmente autoestima. Quem se cuida, cuida da saúde emocional.
Bom, e essa edição fica por aqui. Eu desejo para você uma bela sexta-feira. E continue ligado, porque às 10 horas eu volto com mais notícias. Até lá!